Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia de conferência psicanalítica, né? Dos estudos de caso clássicos de Freud. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a psicanalista Mabel Tourinho, tá? Mabel também, ela foi nossa aluna lá do Instituto Âmago, mas antes de ser nossa aluna, ela já foi uma estudante há muitos anos de psicanálise, principalmente na linha lacaniana. Então, é uma pessoa que manda muito bem. Por isso, ela está aqui hoje, né, para estar passando para a gente esse estudo interessantíssimo do caso Sidonie, tá? Que foi o primeiro caso que Freud atendeu, né, Mabel, de uma mulher homossexual, não é isso? Exatamente. Com você. A partir de agora, Exatamente. a palavra está com você. Legal. Boa noite, professor Lúcio. Boa noite, colegas. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Instituto Âmago, né, pelo convite, por essa oportunidade de participar de uma conferência tão bacana, né, cujo pontapé inicial foi dado por uma mente que é referência na psicanálise, que é o professor Alexandre Simões, né? Na sequência, na terça-feira, a gente teve a apresentação do nosso ilustre colega Claudson, com uma apresentação também muito bacana, e hoje chegou a minha vez, a vez de apresentar para vocês mais um estudo de caso, né? Como todos os estudos de caso de Freud, nada é simples, tudo é muito complexo e denso, né? É um desafio, então, estar aqui, é uma responsabilidade, estar transmitindo esse estudo para vocês. Eu espero que eu possa contribuir para agregar mais conhecimento aí ao percurso de cada um, que eu possa despertar curiosidade em alguns temas, né, para que mereçam ser aprofundados. E no final a gente poder compartilhar experiências, trocar impressões, tá certo? Então vamos lá, vamos começar? O som tá bom? Tá tudo certinho aí? Slide em posição. Tá tudo certinho. Joia! O nosso texto de hoje chama-se Psicogênese de um caso de homossexualidade feminina. O que seria psicogênese? Psicogênese é a origem psíquica, né? Psicogênese, origem psíquica de uma homossexualidade feminina, tá? Também é conhecido como o estudo do caso Sidonie. Gente, esse foi o primeiro caso que Freud tratou de uma homossexualidade feminina, tá? É um texto escrito por Freud em 1920, e nesse texto ele busca compreender a origem e o desenvolvimento de um caso de homossexualidade numa mulher, tá? Ele busca também compreender a particular escolha, né, do objeto, lembrando que isso é um pontapé inicial, foi um start de Freud, porque Freud vai ainda mais 20 anos na frente desvendando esse mistério, né, dessa posição feminina, né, no mundo, dessa mulher, quem é ela, né? Isso é muito bacana de Freud. Então, ele começa lá atrás, em 1920, e adiante vocês vão ver que tem textos já mais específicos falando sobre sexualidade feminina, que é um texto de 1931, tem outro texto chamado Feminilidade, que é de 1933, todos eles complementos dessas hipóteses que vamos ver hoje, tá certo? Nesse texto que, volto a dizer, é um start de Freud nesse universo. Vamos lá. Antes de mais nada, vale a pena traçar para vocês os principais pontos que vão ser tratados nesse estudo. Temas como bissexualidade original, complexo de Édipo, complexo de castração, importância do relacionamento com os pais como um determinante do destino identificatório da paciente, no caso aqui a Sidonie, relação mamãe-bebê,
né, que é uma relação anterior ao Édipo, e também vai trazer uma retomada das questões ligadas aí à sexualidade feminina. Porque antes disso, ele também vem tratando, por meio de textos como os ensaios da sexualidade e outros textos, tratando sobre essa questão da sexualidade, tanto homens quanto mulheres. Para a gente entender bem esse caso, antes de eu contar a história para vocês, é importante um contexto histórico, um contexto familiar, tá? Pessoal da Sidonie. Essa cena, esse episódio, essa história, ela começa no final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1920, na cidade de Viena, na Áustria. Sidonie é filha de uma família burguesa, um casal húngaro de origem judia, convertido ao catolicismo. Aqui chama atenção, né, essa conversão, né, porque o judeu converteu. Vamos lembrar que final de Segunda Guerra Mundial tem lá a questão do nazismo, né, das políticas raciais de Hitler, o que provavelmente fizeram eles se converterem aí ao catolicismo. E uma observação muito importante, nessa época, e na verdade desde 1950, existia uma lei em Viena, que criminalizava o homossexualismo a 5 anos de prisão. Ou seja, né, era um crime ser homossexual nesse momento da história. Ok. Quem era o pai de Sidonie? Segundo Freud, o pai era um cara sério, conceituado na sociedade, as palavras dele, no fundo de coração muito terno, mas que criava seus filhos com rigidez. Ou seja, Freud dizendo aí, era um senhor, um sujeito que amava seus filhos, mas que mantinha ali aquela criação rígida. Já a mãe, atraente, jovem, vaidosa, nas palavras de Freud, possuía muita consideração do marido. E mostra aí que ela tinha um relacionamento bacana com esse marido, né? Recebia afeto desse marido. E Sidonie, quem é ela? Dentro dessa genealogia, Sidonie é a segunda de 4 filhos e única filha mulher. Única filha mulher. O primeiro irmão dela, homem, 11 meses mais velho. Ou seja, uma diferença bem pequena aí entre ela e o irmão. O segundo irmão, 5 anos mais novo. Ou seja, quando ela tinha 5 anos, nasceu o segundo irmão. E quando ela tinha 16 anos, nasce o terceiro irmão. Quem é Sidonie? É uma jovem de 18 anos naquele momento, bela, segundo Freud, inteligente, né? E que não possuía características físicas masculinas. Aqui ele já faz uma observação com relação a isso, porque naquele momento, né, dos estudos, da história, das psicologias, muito tentava colocar uma roupagem, né, uma forma nos homossexuais, como se é uma homossexual feminina, então ela tem que ter características masculinas, físicas. Se é uma homossexualidade masculina, então que essas características físicas sejam femininas, né? E aí ele já vai começando a quebrar esse estereótipo, né? Então ele alerta que ela não possui características físicas masculinas, assim como não possui distúrbios fisiológicos, né? Lembrando que Freud é um médico, e ali é normal que ele queira saber se, de repente, Sidonie podia ser uma hermafrodita, e aí ia mudar um pouco, né, o desenvolvimento, né, desse estudo, das percepções de Freud. Ele fala que o ciclo menstrual dela era normal, né? Para você ver como é que tem essa preocupação de compreender se ela, de repente, tem algum distúrbio fisiológico. Mas nada disso se apresenta no caso de Sidonie. Olha a Sidonie aí. O nome real dela é Margarete von Trauteneck. O nome dela foi revelado, quer dizer, a identidade verdadeira dela foi revelada em 2004 por meio de um livro chamado Desejos Secretos, a história de Sidonie, a paciente homossexual de Freud. Foi lançado esse livro em 2008.
É um livro interessante para quem quiser ler. Vai falar muito da história da época, naquele momento, né? Contexto histórico da época, a vida social da burguesia em Viena, a vida sexual dessa burguesia, e conta um pouquinho como é que foi a experiência dela, né, na análise com Freud, como depois que a análise terminou, como foi que ela, né, tocou a vida dela adiante. Queixa. Bom, como era comum naquela época, a queixa vinha de terceiro, muito mais em se tratando de um caso de homossexualismo, né? Então, essa queixa não veio da paciente, a queixa veio do pai da jovem, que procura Freud para reconduzir a filha dele ao estado normal de espírito. Veja bem, né? Como se ela pudesse estar possuída por um espírito, né? Para que ela estivesse apresentando aquelas atitudes homossexuais. Ou seja, é uma demanda, como hoje a gente diria, né, pela cura gay. Para vocês verem como esse texto ele é bem contemporâneo, né? Bem contemporâneo. E talvez ele tenha sido ali esquecido por um tempo, por conta de muito preconceito, né? Muito tabu, talvez, não sei, de tratar ainda mais no caso de homossexualidade feminina. Não sei, é um pensamento meu. Também se falava na época da cura da inversão, né? Porque Freud importando conceitos também de psiquiatras temporões a ele, ele trata os homossexuais como os invertidos. Sidonie também não possui interesse por meninos, é o que o pai dela diz, e perdeu o interesse pelos estudos, não tinha mais vida social. Tudo isso por quê? Porque Sidonie, na verdade, ela possuía uma paixão, que não tinha nada de secreta. Era uma paixão por uma senhora 10 anos mais velha do que ela. Porém, essa senhora era uma senhora elegante, uma senhora jovial, e Sidonie, ela mandava flores para essa senhora, ela estava completamente apaixonada pela senhora, era bilhetinhos, cortejava, ficava horas na espreita, esperando a dama sair da sua casa, sair dos seus compromissos para que ela pudesse ir ali, se aproximar, né? Ela tinha uma amizade com essa senhora, mas a senhora, que era uma cocotte, uma dama da sociedade, ela morava com uma mulher casada, tá? E ela ainda se relacionava também com homens. E o que se dizia que essa mulher casada, ela tinha uma relação íntima com essa mulher, né? E além dessa relação íntima com essa mulher casada, que essa dama da sociedade morava, ela ainda se relacionava com outros homens. Então, isso aí era terror e pânico, né? Para os pais, né? Um pacto para a sociedade. Imagina uma moça de classe burguesa, ou seja, com posses, né? Com uma família com posses, pudesse estar envolvida em uma espécie de um escândalo, porque a Sidonie ela não escondia essa paixão, né? Ela escondia essa adoração por essa senhora, que lá no livro dos Desejos Secretos revela que ela era uma baronesa, né? Bom, aí tem um episódio marcante para o pai, que foi aí que o pai resolve, então, procurar ajuda, é que Sidonie, em algum desses momentos, essas investidas com essa amiga, ela ali passando próxima a um local que o pai devia frequentar, né? Às vezes próximo do trabalho do pai, tá ela cortejando essa senhora, quando ela dá de cara com o pai. E o pai repreende ela com um olhar, o pai tá irado, né, com aquela situação, e a própria senhora fica constrangida, né? E até naquele momento, a senhora, ela deixava a Sidonie distante, mantinha ela mais distante, não ficava, não efetivava aquela relação, né? Mas também não rechaçava de uma vez. Diz Freud, né? Pensa Freud que talvez pelo fato até da moça ser de uma família importante em Viena,
entendeu? Então, nutria a vaidade, o narcisismo, né, natural daquela mulher. E aí, quando Sidonie, ela vê isso, essa reação do pai, o pai diz que ela então se joga no trilho do trem e tenta o suicídio, certo? Ainda bem que não morreu, né? E que esse episódio, essa situação dramática, acaba fazendo com que os pais fiquem mais, cedam mais com relação a essa paixão dela, ou seja, não bata de frente com Sidonie, né, em razão desse susto de quase morte. E a própria senhora, que mantinha ela distante, começa a dar um pouco mais de atenção para Sidonie, né? A fim de amanhã não ser apontada como a culpada pela morte da jovem. E aí, o pai procura Freud dentro desse contexto aí, dessa queixa, pedindo, então, que Freud tratasse essa filha, né, tratasse a filha, e que se Freud falhasse, não ia ter outro jeito. Que o pai, então, iria discipliná-la, ou seja, forçar-lhe um casamento. Essa era a disciplina. Ia forçar um casamento nela. Bom, Freud, ele diz que não é impossível tratar, mas também não promete a cura. Ok? E aí as sessões começam com Sidonie. No primeiro momento, a Freud já percebe que não parte dela a demanda de tratamento, né? A queixa é do pai e fica no pai. Assim, com relação à homossexualidade, ela não tem nenhum conflito interno, tá? E aí, nas palavras de Freud já inicia, assim, as primeiras excelentes reflexões de Freud, já no início do texto, ele fala assim: via de regra, o homossexual não é capaz de abandonar o objeto que o abastece de prazer. E não se pode convencê-lo de que, se fizesse a mudança, descobriria em outro objeto prazer. Aqui renunciou. Se chega a ser tratado, isso se dá principalmente pela pressão de motivos externos, tais como as desvantagens sociais e os perigos ligados à sua escolha de objeto. Imagine que o perigo nessa época era prisão, né? Como a gente viu lá atrás, 5 anos de prisão. E esses componentes do instinto de autoconservação mostram-se fracos demais na luta contra os impulsos sexuais, né? Freud já fala aí de uma homossexualidade com um instinto de autoconservação. Então, vocês veem como é que, né, como é que Freud é um gênio, assim, né, na percepção aí do ser humano, das escolhas. E as sessões continuam. Sidonie, ela falava da ira do sofrimento do pai, né, da ira e do sofrimento desse pai, mas também era reservada no que dizia sobre a mãe. Aqui eu sublinhei porque a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa reserva no que ela dizia sobre a mãe, tá? Nas impressões de Freud. Mais uma vez, uma citação. E aí eu peço licença a vocês, eu vou trazer várias citações, porque o texto, assim, é magnífico de vocês verem a própria linguagem usada pelo Freud. Ele fala: ela não procurou enganar-me, dizendo sentir alguma necessidade urgente de libertar-se de seu homossexualismo. Pelo contrário, disse-se incapaz de imaginar outra maneira de enamorar-se. Mas acrescentou que, por amor aos pais, auxiliaria honestamente no esforço terapêutico, de vez que lhe doía muito ser-lhes a causa de tanto pesar. Ele percebe, então, que Sidonie, ela não tem uma angústia em relação à escolha dela, né, do objeto, né, de desejo, que é algo que a gente vai destrinchar mais lá na frente. Mas ela não tem nenhuma angústia com relação à homossexualidade dela, né? É ali onde ela encontra o desejo. Mas ela tem um conflito, né? Ela tem um conflito, tem um desconforto, no mínimo, em estar contrariando os pais que ela ama.
Mais adiante nas sessões, Freud percebe que ela não havia realizado o sexo, esse objeto da paixão, né? O relacionamento, então, não teria passado de beijos na mão. E aí também ele faz ali uma reflexão. Ele diz: o caso é um tanto diferente quando a consideração por pais e parentes queridos foi o motivo da sua tentativa de curar-se. Aqui estão realmente presentes impulsos libidinais que podem aplicar energias opostas à escolha homossexual de objeto. Contudo, sua força raramente é suficiente. Apenas onde a fixação homossexual ainda não se tornou suficientemente forte, ou onde existem consideráveis rudimentos e vestígios de uma escolha heterossexual de objeto, isto é, numa organização ainda oscilante ou definitivamente bissexual, é que se pode efetuar um prognóstico mais favorável para a psicoterapia psicanalítica. Ou seja, Freud vê aí um bom prognóstico, porque se ela não havia realizado ainda o sexo, né, com o seu objeto de paixão, que é o mesmo sexo que ela, ou seja, uma relação ali homossexual, ela teria baixa fixação nessa homossexualidade. Vocês vão ver adiante que essa homossexualidade, ela começa ali em tenra idade, né, vai do complexo de Édipo até a puberdade, né? E o fato da coisa ainda ficar no abstrato pode ser algo positivo nesse tratamento, eu diria, ou nessa investigação, né? Então, para ele, há uma sensação de que poderia ter alguma melhora no quadro dela. Mais adiante nas sessões, ele investiga e percebe que Sidonie não tem nenhum trauma de infância. Ela não possuía sintomas histéricos. E aí tem uns sonhos que chamam a atenção de Freud, em que ela sonha que ela está casando com um homem, tendo filhos com um homem. E Freud fica ali, né, tentando entender aqueles sonhos, interpretar os sonhos. Seria, então, um desejo de cura? Um desejo de agradar o pai? Uma transferência positiva, né, da análise? Mas aí, Freud, muito sagaz, escreve: advertido por uma ou outra ligeira impressão, disse-lhe certo dia que não acreditava naqueles sonhos, que os encarava como falsos ou hipócritas, e que ela pretendia enganar-me, tal como habitualmente enganava o pai. Eu estava certo. Após havê-lo esclarecido, esse tipo de sonho cessou. Mas ainda acredito que, além da intenção de desorientar-me, os sonhos parcialmente expressavam o desejo de conquistar meu favor. Eram também uma tentativa de ganhar meu interesse e minha boa opinião. Talvez a fim de, posteriormente, desapontar-me mais completamente ainda. Eu fico imaginando Freud dizendo a ela que o sonho era falso, hipócrita, né? O quanto que deve ter sido desconfortável, né? E às vezes até trazendo uma certa indignação, raiva dela. E Freud acertou, né? Era uma tentativa mesmo dela de ludibriar. Isso eu falo porque está confirmado no livro Desejos Secretos, de que ela tentava ali plantar no Freud mesmo, para que ele acreditasse que não, que estava tudo certo, que ela ia casar mesmo com o desejo dela, né? Era um casamento com um homem. Bom, e aí, mas se aprofundando mais, né, na análise da Sidonie, ele percebe ali na fala dela, né, que a relação com a mãe era um tanto complicada. A mãe favorecia os filhos, né, sendo ríspida com ela. A mãe era sempre muito ríspida. E aí ele diz assim que a atitude da mãe para com a jovem não era tão fácil de compreender, né? Por que isso, que ele diz isso? Veja bem, a mãe sabia da paixão da filha, mas não se enfurecia. Era confidente da filha. Mas quando a paixão se tornou pública, aí não.
Aí a mãe passou a se opor à filha, né? Ia ficar do lado do pai para que ela parasse com aquilo. Afinal de contas, eles eram uma família conhecida, né? Uma família burguesa e um pai tinha uma posição relevante na sociedade. Então, aquilo ali manchava, né, a imagem daquela mãe, inclusive daquela mãe, né, vaidosa, e precisava preservar o nome da família. Com relação ao pai, Freud pegou que Sidonie, ela ligou-se ao pai de uma forma breve na infância, tá? E aí ele já identifica o complexo de Édipo. Teve um complexo de Édipo aí, né? Ela liga-se de forma breve na infância, mas substitui esse pai por um irmão ligeiramente mais velho. Dos 13 aos 14 anos de idade, ela apegou-se a um menino de menos de 3 anos de idade, ou seja, entre 13 e 14 anos, ela costumava brincar no playground com uma criança de 3 anos de idade, e a partir disso ela se aproximou muito da mãe dessa criança, do pai dessa criança. E aí Freud inferiu, né, desse episódio, que a Sidonie achava-se possuída por um forte desejo aí de ser mãe e de ter um filho, tá? Contudo, após um certo tempo aí dessa rotina, né, de Sidonie, né, desse apego com essa criança de 3 anos, ela torna-se indiferente a esse menino e começa a se interessar por mulheres maduras. Tanto é que ela começa muito a se aproximar da mãe desse menino, que encaixava nessa descrição de uma mulher madura, mas ainda jovem. E tanto é que esse momento, né, que ela começa a se aproximar dessa mãe, ela já começa a criar o pai já se atenta para aquilo, né? Já cria uma resistência no pai, mas que o pai percebe, né, essa aproximação. Simultâneo a isso, está acontecendo uma nova gravidez da mãe. E o nascimento, então, desse terceiro irmão. Ela tinha 16 anos, tá? E aí Freud entende que a partir desse marco, do nascimento desse irmão, quando ela está aí na puberdade, né, a Sidonie abandona a maternidade como condição primordial para o seu objeto amoroso, e aí Freud começa a perceber que a própria Cocotte, né, aquela dama da sociedade, que é a situação do agora trazido para ele, ela se encaixa nesse modelo, né, de uma mulher sem filhos, de uma mulher mais velha, mas ainda jovem, ela era só 10 anos mais velha. Também ele percebe que a Sidonie, que substitui aquele pai por aquele irmão, né, 11 meses mais velho, ela possuía traços desse irmão. A Cocotte possuía traços desse irmão. Era uma figura esbelta, uma beleza severa, postura ereta. Eram essas as descrições de Freud. Ok, e aí chegamos nas impressões de Freud. Por que ele entende que o nascimento do irmão mais novo traz esse marco para a vida da paciente? Nas palavras dele, a explicação é a seguinte: no exato período em que a jovem experimentava a revivescência de seu complexo de Édipo infantil, na puberdade, sofreu seu grande desapontamento. Tornou-se profundamente cônscia do desejo de possuir um filho homem. Seu desejo de ter o filho de seu pai e uma imagem dele, na consciência, ela não podia conhecer. O que sucedeu depois? Não foi ela quem teve o filho, mas sua rival inconscientemente odiada, a mãe. Furiosamente ressentida e amargurada, afastou-se completamente do pai dos homens. Passado esse primeiro grande revés, abjurou de sua feminilidade e procurou outro objetivo para sua libido. Ou seja, para Freud, esse é o marco. Ela está revivendo o complexo de Édipo novamente, isso já lá na puberdade, e com isso, com essa traição do pai, porque deu um filho homem, né, a mãe, ela então se revolta contra o pai e se afasta então dos homens em geral, né, e procura então outro
objetivo para sua libido, no caso, então seriam as mulheres. Freud também diz sobre esse caso da inversão posteriormente adquirida, porque foi isso que aconteceu. Sidonie ganha um irmão e interpreta esse nascimento como uma traição do pai. Ela assim toma o pai como objeto de identificação e a mãe como objeto de desejo. Esses fatores se harmonizam para gerar o desfecho homossexual, mas não de forma obrigatória. Entender os fatores não implica necessariamente entender os resultados. Aqui Freud também é fantástico aqui. Porque veja bem, ele está é uma especulação, né? Ele está engateando nisso, ele está tentando entender como é que está se desenvolvendo. Aliás, na verdade, primeiro, qual a origem, né, dessa homossexualidade, como é que ela está se desenvolvendo? E é curioso como é que ele tem a preocupação, sabe, a sensibilidade de não concluir as coisas, de dizer que isso em si não é obrigatoriamente o que vai implicar na homossexualidade de Sidonie, né? Entender os fatores não implica, como diz ele, necessariamente entender os resultados. Muito, muito bacana isso. Mais impressões. Agora, alguns fatos que corroboram essas impressões de Freud. Ele diz que a mãe era tolerante, né, como se apreciasse a retirada da filha como um favor feito a ela, a ausência de competição. Ora, essa mãe era a confidente de Sidonie. Essa mãe sabia dessa paixão. Até então, não via, né? Não sei se chegava a apoiar, mas, ora, estava ali conivente. Até que Sidonie expõe de uma maneira tão escancarada, né? E o pai pega, vê aquela situação, né? Que aí a coisa se reverte. Aí a mãe passa a se opor. Mas não havia, então, oposição. E aí Freud entende que essa retirada da filha, né, para a homossexualidade era um favor feito à mãe, porque a mãe tinha ali um temor de competição dessa única filha mulher com esse marido, o pai, né, da jovem. Já o pai, ele se enfurecia, como se compreendesse a vingança deliberada dirigida contra ele. É como se ele, né, soubesse que ela guardava um ódio, né, por aquele pai que tinha o desejo, né, daquela mãe. E aí Freud escreve, ela se transformou em homem e tomou a mãe em lugar do pai como objeto de seu amor. Daí nasceu a busca de uma mãe substituta, a quem poderia ligar-se apaixonadamente, né? Também não é à toa que Freud percebe, né, na astúcia de Freud, que a própria dama, né, a baronesa, ela mantinha um certo distanciamento, né, uma certa frieza nesse tratamento com Sidonie. E então essa dama se encaixa muito nessa mãe substituta. Outro fato relevante que Freud percebe é que Sidonie, ainda na escola, né, ainda até na adolescência ou até na infância, ela sofreu assédio por meninas da idade dela. Ela nunca despertou interesse nela. Sidonie não tem desejo homossexual por meninas da idade dela, né? É outro fato que endossa essas percepções de Freud, né? E também tem um fato que ele percebe que é um enamoramento de Sidonie por uma professora lá da escola, isso anterior, obviamente, à situação lá, ao amor da baronesa, e era uma professora rígida e distante. Olha aí, de novo, características da mãe. E aí, Freud começa a pensar, será que ela tem uma fixação infantil na mãe? Opa, peraí que eu não consegui passar. É isso mesmo, tá certo. Ok.
Última sessão, então, com Freud. Na última sessão, ele conclui que Sidonia ela tem uma resistência à figura paterna, tá? E por consequência a ele, uma resistência a ele também. Ora, se ela tem uma resistência paterna, ela tem uma resistência a ele. De modo que Freud entendeu que ele não devia continuar a terapia com ela. E que ele devia indicar, então, aos pais uma médica mulher para tratar dela. E aí, nas palavras de Freud, ele diz, na realidade, ela me transferiu o abrangente repúdio dos homens, que a dominara desde o desapontamento sofrido com o pai. Assim, logo que identifiquei a atitude do jovem para com o pai, interrompi o tratamento e aconselhei aos genitores que, se davam valor ao procedimento terapêutico, este deveria ser continuado por uma médica. Tá? Bom, então, aí tem uma questão de transferência. No primeiro momento, Freud entende que houve uma transferência positiva, sim, porque Sidonia queria lá conquistar Freud, né, para depois desapontá-lo, como fazia com o pai, e foi isso que aquele fato dos sonhos, né, a interpretação dos sonhos de Freud levava ele a crer a respeito disso, mas também já existiu logo depois uma transferência negativa, porque, segundo Freud, ela passaria a ter sentimentos hostis em relação a ele, afinal de contas, ela tem essa resistência à figura paterna. Ok. E aí? Freud explica a homossexualidade? Bom, gente, esse é um tema altamente complexo, né? Freud não esconde isso, é complexo. Ele trata o tema de forma isolada e limitada, né? Claro. É um tema muito denso, não é fácil de se... E ele estava ali, Freud, interessado em falar, em provar N outras hipóteses, ou N outras questões, fora essa questão, né, da homossexualidade. Eu acho até que ele não teve tempo para isso, se tivesse, né, se Freud tivesse vivido 200 anos, a gente ia ter muita coisa fantástica pela frente. Há somente fragmentos na literatura, tá? Os fragmentos tem lá no Três Ensaios sobre a Sexualidade, que, veja bem, esse texto é de 1905, mas ele continuou 20 anos atualizando esse texto, complementando esse texto, tanto é que esse texto tem notas de rodapé, né, de 1920 a 25. Tem o caso do Leonardo da Vinci, né, que ele analisa, o texto do Lembrança de Sua Infância, de 1910, depois tem o caso Schereber, em 1911, e o caso Sidonie, né, que é o de hoje. A gente está tratando hoje, que é de 1920. Não tem, então, nada conclusivo sobre o tema, são fragmentos. E também Freud diz que não há um único fato, situação, ele deixa isso claro, um trauma que possa isoladamente justificar a homossexualidade. Bom, e agora vamos para os temas que são importantes a gente falar um pouquinho mais, né? Desenvolver um pouco mais. Freud fala de bissexualidade. Ele acredita numa bissexualidade original, lá na nossa Constituição. E que, a partir dessa bissexualidade original, é que escolhemos o nosso objeto de desejo. E, com isso, nos encaixamos, nos identificamos numa determinada orientação sexual. Então, a gente não nasce com isso. A gente nasce com uma bissexualidade original. E é a partir do nosso desenvolvimento, né, desenvolvimento ali infantil, até a puberdade, onde a gente vai se encaixar, né, numa determinada orientação. Nas palavras dele, além da heterossexualidade manifesta, uma medida muito considerável de homossexualismo latente ou inconsciente pode ser detectada em todas as pessoas normais. Se tomarmos em consideração essas descobertas, evidentemente, cai por terra a suposição de que a natureza criou, de maneira aberrante, um terceiro sexo. Olha o que Freud diz. Ele também fala, a psicanálise possui uma base com a biologia, ao pressupor uma bissexualidade original nos seres humanos, tal como nos animais. Mas a psicanálise não pode elucidar a natureza intrínseca daquilo que, na fraseologia convencional biológica, é denominado masculino e feminino. Ela simplesmente toma os dois conceitos e faz deles a base de seu trabalho. Né? Olha lá, ele puxando da biologia, né? A questão lá
momento inicial do desenvolvimento, né, do feto, né, e do desenvolvimento ali do que será um pênis, do que será uma vagina, e tem ali depois de vencido uma certa etapa, é que na biologia vai, por uma questão genética, ser uma mulher ou ser um homem, biologicamente falando, não é? Mas teria uma bissexualidade original, né, anterior a essa questão genética. Com relação à bissexualidade, Freud também dizia que todos, então, nascemos bissexuais, quer dizer, também não, estou reiterando que todos nascemos bissexuais e que a experiência, a vivência de cada um que vai decidir para qual orientação a pessoa se inclinará. É possível dizer, então, que todo mundo carrega em si uma porção inconsciente de homossexualidade. Adotar comportamento homossexual não lhe faz um homossexual. Pode ser uma situação conjuntural. Imagina, Freud dizer isso naquela época devia ser terror e pânico, né? Coisa absurda. E aí ele diria, então, que a bissexualidade original perdura até o Édipo. E aí, gente, a gente está falando de bissexualidade, mas não confundir com prática bissexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora, falado, então, de bissexualidade, vamos falar voltar um pouquinho naqueles temas de pulsões, a constituição do sujeito, lembrando que a sexualidade, ela começa na infância, né, mediante pulsões fragmentadas, que depois vai se tornando mais completa na puberdade, após a superação do complexo de Édipo. Isso tudo que eu estou falando para endossar essa questão, né, que Freud fala, que começa nessa bissexualidade original e que depois vem passando por essa sexualidade da infância, com essas pulsões fragmentadas, de um corpo marcado por uma sensação de prazer ou desprazer, que o bebê vai tentar reencontrar na idade adulta, né? A gente estudou nas nossas aulas, né, no Instituto Âmago, que o bebê tem essa sensação polimorfa, né, de fase oral, fase anal, fase fálica, são essas sensações nessa fase, que segundo Freud, a gente vai reencontrar lá na frente, na idade adulta. Também com relação às pulsões, dizer que essa pulsão sexual não tem um objeto fixo, ela não está atrelada a um instinto, como nos animais. Pulsão não é instinto para Freud. Aprendemos também isso nas nossas aulas. O objeto das pulsões é diversificado, é anárquico, é plural e parcial. O prazer é sua meta principal, prazer. E a reprodução, sua meta secundária. É o que Freud está dizendo. Isso daqui subverte toda a lógica da época que dizia que a sexualidade tem a ver com a reprodução. E não é isso. E Freud está falando que a sexualidade ela vai além dos órgãos sexuais. E a partir disso que ele desenvolve a psicossexualidade. Tá? E aí ele diz mais. Aqui devia ter arrepiado, né, toda uma sociedade, quando ele fala que a sexualidade humana é em si perversa, porque ela subverte a ordem natural que é a procriação. Fraudson falou isso ontem, né, na apresentação dele, trouxe essa questão. Então, o que seria essa perversão sexual? Tudo que não é voltado para o sexo. Seria, então, essa perversão. Ele tateia sobre isso, ele começa a trabalhar nisso quando ele fala dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, né, que ele terminou em 25, como eu já falei anteriormente. Nesse texto ele aborda a sexualidade do inconsciente, sexualidade infantil, né? No primeiro ensaio ele traz questões específicas de perversão, que ele tenta colocar fora da psicopatologia, mas ainda está dentro da ciência sexológica, que ele importa, Freud importa esse conceito, e aí é onde tem uma crítica a Freud que bagunça um pouco essa questão da perversão, da gente entender isso, e eu confesso que eu tive muita dificuldade de, peraí, mas perversão é essa, né, que ele está dizendo, então a homossexualidade estaria dentro dessa perversão? A gente vai abordar isso um pouco mais para frente. Ainda aqui, então, na sexualidade infantil, quando ele fala de perversão, tem a perversão da finalidade,
que aí ele traz exemplos de perversão de finalidade, que é o sadismo, o masoquismo, fixação nas preliminares, imagina, uma perversão de finalidade. Já a perversão de objeto tem o homossexualismo, o voyeurismo, o fetichismo. E aí tem críticos de Freud que falam que, puxa, ter colocado o homossexualismo dentro da perversão de objeto traria aí uma grande problemática mais para frente. Vamos lembrar as estruturas, então, de personalidade, né? Quando a gente fala de pulsões, a gente vai caminhar para algumas questões relacionadas com a falta, mais para frente. Eu achei muito legal isso que eu vi eu acho que foi do Dunker, sabe? Do Christian Dunker, que fala que essa estrutura da personalidade... minto, gente, não é o Christian Dunker, foi o Lucas Napoli. Lucas Napoli, eu tenho acompanhado ele tem umas explicações bem interessantes. Ele falou de uma maneira muito simples essa questão das estruturas da personalidade. Ele diz que é um posicionamento diante da vida, considerando que a relação com o mundo é sempre marcada pela insuficiência, pela existência da falta, pois não existe satisfação plena da vida, né? E aí tem as 3 atitudes possíveis diante da falta: a neurose, a perversão e a psicose. Na neurose, recapitulando o que a gente aprendeu, né, nas nossas aulas, no instituto, o sujeito reconhece a falta, aceita, mas busca a completude, a satisfação plena. E o que nesse caso, a análise vai fazer com o neurótico? Vai mostrar para ela que é impossível alcançar essa completude, né, essa satisfação plena para a vida. Na perversão, que é o inverso da neurose, o sujeito reconhece a falta, mas não aceita, porque ele acha que descobriu um segredo para obter a satisfação plena. E, por fim, tem um psicótico. Esse daí não reconhece a falta e fica preso na fase anterior, preso numa fase primitiva, né, com o mundo. Aí Lacan vai falar bastante sobre essa prisão com o real, aí é outra temática. Ainda dentro das estruturas da personalidade, um outro resuminho que eu achei bem interessante, quando a gente fala de neurose, psicose, perversão, a gente está falando de um mecanismo de lidar com a castração simbólica, certo? A neurose recalca, a psicose rejeita, a perversão recusa. E aí, muito interessante o que Freud fala, que nós estamos, e Lacan endossa, que nós estamos nessas 3 estruturas psíquicas. É claro que mais forte em uma determinada estrutura, onde a gente pode se dizer, então, neurótico, psicótico, perverso, mas a gente meio que passeia entre os outros, num grau menor, né? E aí vamos para o complexo de Édipo, dito isso, falando sobre sexualidade, pulsões, a estrutura da personalidade, vamos avançar para o complexo de Édipo, complexo de Édipo, que se refere a uma fase do desenvolvimento psicossexual da criança, que a gente sabe que está lá na fase fálica, em que ela começa a sentir desejo pelo elemento paternal do sexo oposto e raiva e ciúme pelo elemento do mesmo sexo. Segundo Freud, a fase fálica acontece por volta dos 3 anos de idade, né? A altura em que a criança começa a perceber que não é o centro do mundo, e que o amor dos pais não é só para ela. O Lacan diria que aí é o momento da interdição, né, paterna, é o momento, então, que o menino ele descobre que tem um órgão genital, é o momento que ele manipula esse órgão, e que é muitas vezes reprovado pelo pai, criando no menino esse medo de castração, né, esse complexo de Édipo, tendo em vista essa interdição paterna, né, como diria Lacan, traz esse complexo de Édipo, e dentro desse complexo de Édipo, o medo da castração, que o menino, ele vai recuar desse amor e desejo pela mãe, e vai rivalizar com o pai, mas também vai largar isso porque ele vai entender que o pai é superior a ele e ele vai procurar, então, a sua mulher, a sua própria mulher, né?
Na menina, a gente vai ver daqui a pouquinho que é diferente. Então, essa fase do complexo de Édipo é determinante para o comportamento da idade adulta, né? Principalmente em relação à vida sexual. Então, como é que esse complexo de Édipo nas meninas, que foi determinante, né, para a escolha dela, para a escolha, no nosso caso aqui, da nossa personagem, da nossa paciente, né, de Freud aí, no caso, uma menina. Veja que Freud, ele, só uma década depois dos estudos dele sobre feminilidade, é que ele vai perceber que o complexo de Édipo, ele é diferente nas meninas. Porque o complexo de Édipo, as meninas, elas entram no complexo de Édipo pelo complexo de castração. Enquanto que os meninos saem do complexo de Édipo pelo complexo de castração. As meninas entram no complexo de Édipo porque elas vão em busca do falo. A gente vai ver já a inveja do falo, né? A inveja do pênis, que explica, né, essa questão. Então, lá no complexo de Édipo das meninas, o primeiro momento ela é ligada à mãe, repele o pai. E no segundo momento ela se atrai ao pai, se atrai em razão dessa busca, né, desse falo, e se rebela contra a mãe. E aí existe Freud entendeu que existe uma saída, 3 opções de saída do Édipo pelas meninas. A primeira, ela quer um homem como pai, e ter um filho dele. 2, ela rivaliza com os homens a partir da percepção de que não tem o falo. E 3, ela infantiliza-se ao lado da mãe e não consegue ascender para a condição de mulher. O que seria, então, essa inveja do falo? Relembrando, vocês todos já sabem, ela está intimamente ligada, digamos, são 2 lados de uma mesma moeda, inveja do falo com complexo de castração para as meninas. Então, é uma cobiça da menina pela posição social do homem. E aqui, gente, tem uma dificuldade muito grande, assim, muito leigo, né? Ou muitos iniciantes aí dos estudos da psicanálise já entendem que essa inveja do falo é inveja mesmo do órgão, do pênis. Né? Eu tenho uma vagina, eu olho o pênis do meu irmão e eu quero o pênis do meu irmão. Ou eu quero o pênis do meu pai. Não é isso. Não é isso. Ainda mais naquela época de que Freud desenvolve essa teoria. Porque era um momento de uma estrutura altamente privilegiada, de uma sociedade privilegiada para o masculino, né? E desvantajosa para o feminino, onde o feminino era reduzido a poucas funções, reprodução, cuidados com o lar, né? É curioso que nesse texto Freud inclusive fala que Sidonie, ela, apesar de não ter características físicas masculinas, ela tinha características psicológicas, mentais, porque ela era muito inteligente, astuta, ela tinha um intelecto diferenciado. Ou seja, olha aí o valor, né, de Freud, o contexto de Freud naquela época onde a sociedade olhava o homem como aquele portador de um intelecto e que a mulher não pensava, né? Então, a mulher, ela tem a inveja dessa posição social do homem, dessa posição que a própria mãe dela coloca esse homem, o pai dela ou os irmãos dela. Então, no caso de Sidonie, isso parecia ser muito escancarado, né? E ela queria essa posição fálica, ela queria poder fazer as coisas que o irmão podia fazer, ela queria poder ter a voz do irmão, ela queria poder ser olhada e paparicada como o irmão dela era, né? E aí ela pequena, né, ali dentro daquela situação do complexo de Édipo, né, que acontece entre 3 e 5 anos de idade, ela, né, na cabeça infantil, o que é que ele tem que eu não tenho? Por que a minha mãe dá tanto valor, dá tanta atenção para esse pai? Por que ele tem tantos privilégios e meu irmão e eu não tenho? E ainda mais se essa mãe é uma mãe distante, né? Ainda mais, vai piorar se essa mãe é uma mãe rígida com a filha, a mulher, e privilegia os irmãos, né, os filhos homens. E aí essa criança vai dizer, pô, o que eles têm, o que eles têm e eu não tenho?
o que é fácil de você ali constatar é o pênis, né? E aí vem, então, essa questão da inveja do pênis. Segundo Freud, ele diz, era na realidade uma feminista. Ele está dizendo que a Sidonia era uma feminista, porque ela achava injusto que as meninas não gozassem da mesma liberdade que os rapazes, e rebelava-se contra a sorte das mulheres em geral. Ou seja, a mulher, né, a Sidonia, querendo ter as vantagens, poder ter a mesma condição de tratamento que os homens ao redor dela tinham, que ela era uma feminista, né? E então ela se rebelava contra a sorte das mulheres em geral. E aí vamos entender um pouquinho essa rejeição materna, né? Porque além dessa situação, dessa inveja do falo, que é muito marcada em Sidonia, marca ainda mais, endossa ainda mais ela a questão da rejeição materna. Então, Freud percebeu logo na análise que a jovem não recebeu reconhecimento por ser filha e menina, mas é rivalidade materna, né? Isso aqui a gente já falou. Mas aí, nas palavras de Freud, ele diz, a jovem que estamos considerando tinha, de modo geral, poucos motivos para sentir aferição pela mãe. A mãe, moça ainda, via na filha, que se desenvolvia rapidamente, uma competidora inconveniente. Favorecia os filhos em detrimento dela, limitava-lhe a independência tanto quanto possível e mantinha vigilância especialmente estrita contra qualquer relação mais chegada entre a jovem e o pai. Então, por isso tudo, Freud entende que ela regrediu ao complexo de Édipo, fixando-se na mãe como uma escolha de objeto. E aí, eu trouxe aqui umas palavras do psicanalista Hélio Pellegrino, ele é autor de um ensaio intitulado Édipo e a Paixão, que ele faz um alerta, ele diz o seguinte, quanto pior for essa relação entre a mãe e o bebê, né, ali na fase oral, quanto menos sentir a criança amada e protegida pela figura materna, mais se agarrará a ela, e mais devastadoras serão as paixões desencadeadas na etapa posterior. Ao contrário, se a relação for boa e amorosa, mais facilidade terá a criação de aceitar o corte separador, que a interdição do incesto a afasta da mãe. Ou seja, aqui para o Pellegrino, ele complementa aqui no texto de Freud que tinha um agravante ainda para Sidonie, porque Sidonie ela sofria essa rejeição materna, o que endossaria ela a se fixar na mãe pela falta, né, e não permitir essa interdição do pai. Bom, então o que seria a homossexualidade para Freud? Ele diz que a homossexualidade se trata de uma escolha de objeto sexual, tal como é uma escolha de um objeto para o heterossexual. A homossexualidade, do mesmo modo que a heterossexualidade, passa a ser uma prática sexual localizada em qualquer uma das estruturas clínicas. Aqui eu esqueci de sublinhar que essa parte final, a homossexualidade, do mesmo modo que a heterossexualidade, passa a ser uma prática sexual localizada em qualquer uma das estruturas clínicas. Quais são as estruturas clínicas? Neurose, perversão, psicose. Freud, nesse texto, gente, já fala, já levanta essa alerta, né? De que a homossexualidade poderia estar numa dessas três. Ela podem haver homossexuais perversos, homossexuais psicóticos, homossexuais neuróticos, né? Mas quando se relaciona lá homossexualidade com perversão, que é trazido pela ciência da sexualidade, né, que Freud importa, e aí há um equívoco dele ali, porque ele mesmo se contradiz aqui, a gente fica entendendo que a homossexualidade tem que estar necessariamente na perversão. Não é isso. E aí vem as críticas positivas a Freud. Fantástico que Freud não sucumbe às exigências sociais de sua época. Todo tratamento ele fala que se sabe como começa, mas não se sabe como termina, né? Não há um resultado certo. Isso é muita humildade de Freud dizer isso. Apesar dele burguês, conservador, inserido numa cultura machista, o cara conseguiu ser um grande feminista, né? Quando ele equipara homens e mulheres, valorizando essas diferenças sem hierarquizar. Muito legal de Freud.
E ele ajuda a distanciar o tema do campo das perversões do sentido pejorativo, né? Bom, quando ele fala de homossexualidade em qualquer uma das três estruturas, ele está ajudando isso. Ele também está ajudando a afastar essa coisa pejorativa do campo das perversões, quando ele fala que qualquer movimento sexual que não seja para reprodução é perverso. Isso a gente já começa a entender, né, que existem perversões e perversões. Então, no campo das perversões, no sentido pejorativo, ele vai dizer, então, que a perversão é uma posição libidinal, é uma orientação sexual tão legítima quanto a orientação heterossexual. Negativas, críticas negativas. Tem aí críticas naturais, né, de que ele não entendeu a sexualidade feminina, nem Lacan entendeu, mas eu acho que eles avançaram muito. Então, os dois falaram do continente negro, e é curioso que eles dizem assim, eu sou um homem, e as mulheres é que têm que dizer de si. Né? Muito legal isso, porque numa sociedade que há milênios está estruturado numa sociedade machista, né? As mulheres estão tendo voz há muito pouco tempo. Então, as mulheres têm que falar disso. É natural que Lacan, que Freud tivesse dificuldade de falar dessa sexualidade feminina. E de entender isso como um continente, né, negro. Aí também tem a crítica de que nessa visão freudiana do feminino, ela teve sempre carregada de uma certa negatividade, que ele não trata a feminilidade como uma construção, né, que a mulher se torna mulher porque, na verdade, ele entende que a mulher se torna mulher por se perceber negada de ser homem, né? Essa é a crítica, e não uma feminilidade por si, né, por uma construção própria. O feminino para Freud é, de fato, uma decorrência, né, do masculino. É como se a masculinidade fosse a busca ideal e, quando não é alcançada, resta aceitar o feminino. Né? E também, nesse texto da Sidonie, ele também ali comenta, diz aí que a mulher se tornaria homossexual porque ele é negada a maternidade com o pai, né? O desejo de ter um filho do pai. É sempre, então, passando por esse masculino. Bom, e aí, com relação ao texto, Freud, ele conclui que não compete à psicanálise solucionar o problema do homossexualismo, que ela deve contentar-se com revelar os mecanismos psíquicos que culminaram na determinação da escolha de objeto e remontar os caminhos que levam deles até as disposições instintuais. Ou seja, mais uma vez, Freud tendo aqui uma preocupação, né, e uma humildade, né, de dizer que a psicanálise ela não está para solucionar esse problema. Né? Então, à medida que o mestre reitera que não há pretensão em trazer solução, ou seja, não tem essa pretensão de trazer cura de homossexualidade, permite colocar teoria e prática psicanalíticas em um campo sem pretensão narcísica de moldar seres humanos, mas sim entendê-los em sua complexidade, né? E aí é curioso que não é à toa que quando a gente vê essas bandeiras, né, de LGBT, que mais, enfim, a gente vê bandeiras como essa aqui, né? Não há cura para o que não é doença. E também essas mensagens de sou gay, sou lésbica, sou bissexual, sou transexual, sou heterossexual. Sou humano. Né? Acima dessas coisas todas, eu sou humano. E somos todos iguais. A bissexualidade é original, como é que cada um vai escolher? Né? É algo que a gente está aprendendo, né? E Freud avançou bastante, nos ensinou muita coisa,
mas ainda não há nada conclusivo, e é por isso que a gente tem que manter, né, a cabeça aberta, continuar estudando, percebendo as pessoas, entendendo a angústia de cada um, né, e botando nossa moral, botando nossos valores de lado, a fim de poder ter a melhor escuta, né, de dar a melhor escuta para o nosso analisando, para o nosso cliente, porque não é uma tarefa fácil, muito mais se nos procurarem um paciente com essa orientação sexual, que pessoalmente eu tive esse desafio no âmago, né, na nossa formação, que foi a minha primeira paciente no Instituto Âmago, minha primeira cliente, que aí, nesse caso em particular, ela sofria de angústia pela orientação sexual dela, porque ela não se aceitava assim. E foi a partir disso, a partir dessa angústia dela, dessa não aceitação dela, e eu entender se realmente ela era mesmo uma homossexual ou não, porque ela não se aceitava, que eu passei a me debruçar sobre esse tema, e aí me encontrei com esse texto de Freud, que me encantou, e a partir dali eu pude ir me aperfeiçoando, né, e experimentando esse caminho que eu convido a vocês todos aí a experimentar, é muito bacana. É isso aí, não esquecendo que somos todos humanos, apesar de, enfim, dos caminhos que cada um segue, independente, e apesar, né, daquilo que as pessoas julgam, né, a nosso respeito. É isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção, e eu estou aqui à disposição para trocar experiências, para trocar impressões, né, esclarecer algum ponto, ficou ruim, enfim, estamos aqui. Que maravilha de apresentação, né? Eu não vou dizer que eu fiquei surpreso, porque eu já tinha certeza que seria uma apresentação excelente, né? E que bom que foi feita por uma mulher, né? Para estar representando aí a classe feminina, né? As mulheres valorosas, que inclusive 90% dos acadêmicos aqui do Instituto Âmago são mulheres, né? E as mulheres sempre estiveram aí à frente, né? Nessa busca de conhecimento, de formação, de querer se dar mais, de aprender mais e ajudar também, né? Apesar de todo o trabalho que as mulheres têm, né, pessoal? Além de trabalhar fora, ainda tem a questão da casa, do marido, dos filhos, mas estão aí sempre lutando. E a apresentação ela era de estudo, né, das mulheres. Foi fantástico, fantástico mesmo. E que bom que Freud ele pôde perceber, né, ter essa percepção e não vir com mais um tabu aí nessa questão, ainda mais porque naquela época era muito complicado, né? E ele não trouxe esse tabu. E hoje a psicanálise ela tem cada dia mais entendido essa questão da homossexualidade, entendido como uma opção, como um ser humano que está ali, e assim por diante. Parabéns, viu, Mabel? E agora... obrigada, pessoal. Estou vendo aqui as manifestações, super agradeço. Estou aqui à disposição. Disse que quando até queria, Lúcio, propor, talvez aí para o segundo semestre, assim, a gente formar um grupo, sabe, de mulheres. Eu acho que ia ser muito bacana a gente se aprofundar mais nesses temas, sabe, do feminino, da sexualidade, não só de mulheres, homens também são muito bem-vindos, mas quando eu me deparei com a frase de... agora eu não me lembro se foi Freud ou foi Lacan que disse que as mulheres têm que falar de si, né? Sabe, eu me impliquei com aquilo, né? Poxa, é mesmo, a gente precisa falar mais, né? Trazer mais essas questões. Hoje as referências da psicanálise são, a maioria, homens, né? Eu tenho escutado grandes referências né, de pessoas como Alexandre Simões, Christian Dunker,
o Lucas Napoli e tantos outros, mas eu quero ver mulheres também. Eu posso até estar pecando aqui, tem alguma mulher, mas eu ainda não fui, não me deparei com alguma figura que realmente seja aí um ícone, né, uma referência na psicanálise, e a gente está Eu precisando acho que disso, você já né? pode Então, começar a ser essa referência. Pode começar com o longe de canal lá no mim. YouTube e trazer estudos que eu tenho certeza que rapidinho você vai ter muito seguidor, tá? Ai, Lúcio, Quanto a obrigada. grupo, a hora que você estiver disposta é só falar que a gente já agita a galera. Eu tenho certeza que as meninas, né, vão querer. É verdade, tem a Maria Homem, as meninas estão aqui lembrando, é verdade, gente, esqueci da Maria Homem, é mesmo, com certeza, ela é fantástica, já vi vários vídeos dela, é verdade. Viviane Mosé também, que é filósofa e psicanalista também. Ah, é? Não conheço, Cláudia. Como é o nome dela? Viviane Mosé. Viane Mosé. Ô, Mabel, tem uma pergunta aqui para você da Luciana Barros. Ela coloca assim, ó, queria entender sobre o objeto de identificação, se está relacionado à minha escolha como opção e o objeto está diretamente ligado à rejeição. Ela quer saber se ele está relacionado à escolha como opção e se o objeto está diretamente ligado à rejeição. Objeto de identificação, estou aqui vendo. Isso. Uma coisa é o objeto de amor, né? Outra coisa é a identificação. Então, você vai se identificar com quem a escolha de amor está se identificando. É assim que constrói Freud, né? Nessa questão aí do complexo de Édipo, né? Da identificação e do objeto amoroso. Se o objeto amoroso está diretamente ligado à rejeição. Se o objeto está diretamente ligado à rejeição. Quando a gente abandona o objeto amoroso, é que a gente vai criar identificação. Então, sim, eu diria que sim. Respondi, Luciana? Deu para esclarecer aí um pouquinho? Porque esse ponto que você pegou é um ponto realmente complexo, sabe? Que causa uma confusão. Eu até faço gráficos para entender isso, sabe? Essa questão da... E outra, tem uma dinâmica um pouco diferente quando a gente trata do complexo de Édipo do menino e da menina, né? O Júlio parece que quer fazer uma pergunta. Isso, consegue me ouvir bem? Oi, Júlio, sim? Oi, tudo Sim, bem? Antes de mais tudo. nada, meus parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Mabel, uma apresentação muito clara, muito direta, muito rica em conteúdos, né, psicanalíticos, que para nós que somos viciados em psicanálise é um deleite, né, a gente poder compartilhar. Eu queria fazer uma pontuação e uma pergunta, né? Na verdade, eu tenho observado, eu estou acompanhando o seminário, né, a conferência desde o início, e a gente começa a perceber que existem muitos pontos em comum nos casos clínicos de Freud, de paciente a paciente, né? E quando a gente passa a atender no consultório, vem uma paciente, duas, três, aí você começa a atender seis, aí você começa a perceber que a literatura freudiana, com relação a esses casos clínicos, no que é comum aos casos clínicos, a um e a outro, de forma bem em interseção, é o grande foco das demandas que chegam ao nosso consultório hoje, né? Por exemplo, dentro dessa pontuação, eu estava olhando com a escuta aí a sua fala, né? Uma coisa que tinha em comum entre as pacientes, né? Tanto Ana O quanto Dora e agora a Sidonie, né? O suicídio, a repressão paterna. Olha só, isso tudo são fatos comuns aos casos, né? O desejo proibido, a demanda oriunda a partir de um terceiro, uma paciente sem experiência sexual,
o desejo de ser mãe a partir de uma rejeição, a própria rejeição, enfim, existem pontos que você encontra, suponhamos que você tivesse hoje, se chegasse hoje uma Sidonie no seu consultório, 2021, chegou Sidonie, chegou Anaó, chegou Dora. Nos casos dela, quando na solidão, né, do estudo, quando fosse se debruçar sobre os casos, iríamos perceber, e isso me chamou muito a atenção. E daí vem uma pergunta que para ver se a gente consegue construir juntos, e até as interrogações, se ficarem no ar, também são excelentes construções, não tem problema nenhum, essas são as melhores, né? Com relação à questão do complexo de Édipo que você citou, né? E a gente pode até somar um pouco com a pergunta que a moça fez há pouco sobre a questão da rejeição objeto. Você considera que aí vem a pergunta, a pontuação e a pergunta agora, dadas tantas semelhanças, né, entre os casos, quando a gente passa a estudá-los de uma forma bem detalhada, você considera que o complexo de Édipo, no caso da Sidonie, foi um complexo de Édipo não dissolvido, tipo assim, não dissoluto, porque fica muito claro isso, né? Aí eu deixo essa pergunta no ar para você me ajudar nessa construção desse conceito e faço uma pontuação depois com a pergunta que a moça fez, depois que você passar aí a sua opinião sobre isso. Você considera que esse complexo é um complexo Sidonie, esse complexo Edipo de Sidonie foi não dissolvido? Essa é a pergunta. Júlio, capciosa a sua pergunta. Muito bom, obrigada. Assim, a minha opinião pessoal é que não. Eu até arrisco dizer se ela entrou mesmo nesse complexo, sabe? De Édipo. Ou se ela não ficou ali no complexo de castração mesmo. Entendo. Eu acho que a coisa é um pouco antes. Eu não sei se é porque eu também tenho uma bagagem de Winnicott, sabe? Winnicottiana, que muito relação mamãe-bebê, e que Freud entra um pouco nisso, né? E Winnicott é bem depois de Freud. E Winnicott bebe de Freud, obviamente. Essa relação muito... esse objeto de amor, né, não retribuído por parte da mãe, cola Sidonie na mãe, de uma forma muito forte, né, e aí eu não sei, é algo realmente para a gente pensar um pouco mais, porque eu desconfio que ela nem teria entrado no complexo de Édipo, ou ela dá uma olhadinha ali e recua, sabe, porque ela implicada no complexo de castração, e aí ela não aceita essa interdição paterna, ela não aceita isso porque ela está carente de mãe, né? Ela está... a falta ali, né, daquela figura materna é muito severa para... Eu concordo com você. Pontuando, né, em cima disso daí, e agora entrando um pouco, para a gente construir juntos aí com a nossa amiga que fez uma pergunta, e ainda sobre o complexo de Édipo, porque o grande entendimento do complexo de Édipo, a própria palavra já fala, complexo por complexo, já é uma constelação, né, já é uma gama muito grande de conceitos envolvidos, mas o grande entendimento é essa relação em 3 fases do eu com o outro e com o terceiro, né? Que, quando dissolvido, quando dissoluto, me permite viver uma vida com menos manifestações de uma second condition, né? De uma segunda condição de mente, de consciente, a partir de uma dissolução, a partir de uma resolução do passado. Então, no primeiro momento, eu e eu, segundo momento, eu e mãe, terceiro momento, eu e pai, quarto momento, eu e eles, né? Quando esse entendimento, que é o Édipo, isso é Édipo puro, né? Então, quando eu tenho esse entendimento e eu consigo entender que eu não posso ter aquilo que não é meu, ou que nem tudo que eu não tenho me torna menor do que o outro, parafraseando o que você passou com relação aos homens e às mulheres, a gente começa a entender essa pergunta que a amiga fez no tocante à questão da identificação
do objeto e da rejeição, né? Porque a primeira fase, ela foi muito feliz aí nessa pergunta e bateu bem com a dúvida que eu tive também. Na primeira fase, eu me identifico, na segunda fase, eu odeio, e na terceira fase, eu desejo, né? Então, esse Édipo construído nessas três fases bate exatamente isso. Então, a questão dela, eu me identifico. Então, se eu me identifico com a minha mãe e rejeito o meu pai, no caso do menino, eu passo a odiar aquilo que não me quer e desejo aquilo que não me é dado. Se isso não é resolvido, um adulto infantilizado, né? Usando um pouco até de homofonia, né? Com o que você aqui, Alexandre Simões, falou na primeira aula. Então, pontuando, eu queria concordar com você também na tua resposta, eu acho que é bem por aí também, e só dar essa pontuação aí para a nossa amiga, né, que citou essa questão da identificação e do desejo. Viu? Mais uma vez, meus parabéns. Obrigada, mais uma vez, meus parabéns. Obrigada. Valeu, suas contribuições foram excelentes. Excelentes. Eu estou vendo aqui também que a Priscila Froz fez um questionamento, dizendo assim, então podemos dizer que nem todos os praticantes da homossexualidade sejam homossexuais? Sim, é possível dizer isso sim. Para Freud, Lacan e demais psicanalistas nessa linha, e eu acredito que em todas. Não é porque a pessoa está tendo práticas homossexuais que faz ela necessariamente ser uma homossexual. Pode ser uma questão conjuntural, uma questão né, no contexto do momento que ela está vivendo. Por exemplo, lá na Grécia, eu estava estudando um pouquinho sobre como era a sociedade na Grécia, né, Grécia Antiga, e a homossexualidade na Grécia era normal, tanto feminina quanto masculina. Porque na Grécia a mulher era reduzida a uma posição apenas de procriação. Homem não podia ter prazer com mulher. Então os gregos iam procurar ter prazer sexual com homens. E era muito natural isso. Agora, é claro que no meio disso daí, acabava-se muitos homens se confirmando homossexuais, né, diante dessa prática, e outros não. Mas porque era culturalmente aceitável, né, se experimentava aquilo, e talvez homens experimentassem aquilo e recuassem, pensassem, não, isso aqui não é meu caminho, né, enfim, mas olha a situação na Grécia, se com mulheres eles não podiam ter relação de prazer, era apenas procriação, né? Tanto é que é lá na Grécia que tem a ilha de Lesbos, né? Que vem que é a origem, né, da palavra lesbianismo, uma ilha que era habitada por mulheres, né? Tinha homens também nessa ilha, mas tinha uma poetisa que se referiu à ilha fazendo, acho que é Sefo é o nome da poetisa, que faz poesias homossexuais femininas. Ela declara o amor dela a mulheres, né, ali na ilha de Lesbos, onde mulheres, já que os homens não podiam ter prazer com elas e vice-versa, as mulheres passavam a ter prazer com mulheres. Isso acontecia lá na ilha de Lesbos. Então, a resposta é que nem todos os que praticam o homossexualismo tem prática homossexual, são homossexuais. Ei, Mabel. Em Priscila. Eu perguntei porque, assim, a gente ouve muito falar sobre isso e a gente, assim, eu tenho meio que, assim, muitas dúvidas e curiosidades, assim, depois que comecei a fazer, a estudar psicanálise, eu comecei a abrir um pouco mais a mente, né, em relação a esse tema. Porque, às vezes, uma pessoa pode procurar a gente, né, para fazer terapia e a gente simplesmente perceber que aquela pessoa não tem a personalidade, ou melhor, não se tornou homossexual, apenas pratica porque em algum momento escolheu, né, não tem a homossexualidade assim, na sua personalidade, né? Então, assim, isso às vezes me deixou meio confusa, mas hoje, assim, me abriu bem a mente em relação a isso.
a gente às vezes pode até ser criticada, às vezes uma pessoa pode chegar tendo práticas homossexuais e simplesmente falar, realmente eu posso seguir um caminho diferente, né? Porque a gente ouve muito as pessoas criticarem, porque hoje o hétero parece que é o diferente, né? É aquele que tem um pensamento diferente. E achei muito legal assim, a explicação para a gente vai aprendendo a agir, né? Nessas situações assim mais específicas. Muito legal. E Priscila, você me fez recordar também de uma questão que as pessoas se equivocam muito, que é casais homossexuais de mulheres ou de homens que adotam seus filhos ou que, por algum caminho, geram, né, seus próprios filhos, biologicamente falando, né? O leigo, né, tende a pensar assim, um casal de mulheres homossexuais ou de homens homossexuais criando crianças vão fazer com que essas crianças virem homossexuais. E não é isso que a clínica tem mostrado. Exatamente. Entendeu? E a pessoa também, eu perguntei mais porque que eu falo que às vezes a gente é criticado? Porque às vezes alguém de fora pode pensar assim, tá praticando a cura, mas na verdade não é a cura, é porque realmente a pessoa não era, não é verdade? Sim. E aí simplesmente, assim, as terapias abriram a mente, fez ela enxergar mesmo, assim, com a sua real personalidade, né? Sim, é verdade. Legal. Muito bom, pessoal. Eu acredito que a gente cumpriu, né? A Mabel, vou te contar, viu? Conseguiu terminar assim, em cima do tempo. Por exemplo, precisava, Meu marido reclama, viu, marido? Você tá ouvindo aí. Você reclama que eu não sou pontual? Olha aí. Ó. Tá vendo, marido? E aí, terminou dentro do tempo, abriu para perguntas. Olha, foi excelente. A vontade que dá é de ficar aqui até meia-noite, né? Ou mais. E nós esperamos, Mabel, que você volte em outros momentos. Eu convidei ela para dar aula, viu, pessoal? Ela que não aceitou dar aula para vocês. Falou que agora não tem tempo. É verdade, gente, mas... No futuro, né? Deus quiser no futuro, Lúcio. No futuro breve, que eu sou apaixonada pela psicanálise, apaixonadíssima. Amém. Nós vamos esperar. Começou com a prática, começou com muitos anos de divã, fiz muitos e muitos anos de divã. Assim, foi muito bacana para mim, autoconhecimento. Eu não queria largar o divã por nada. E aí abriu aquele interesse pela teoria, porque eu via os ganhos fantásticos que eu mesma, né, recebia com aquela experiência, que é algo que eu digo, façam mesmo, assim, cada centavo é muito bem pago. Esse percurso, né, do autoconhecimento não tem preço. E depois poder estudar a teoria, né, tem que ter essas duas coisas, né, para amanhã a gente se sentir mesmo preparado para uma clínica. Uhum. E eu me cobro muito, eu acho que prática de divã eu já tenho muito, mas ainda tenho que me aprofundar bastante na teoria aí para encarar vocês, para encarar uma turma, para ficar contento aí das tuas expectativas, Lúcio, mas te agradeço. Imagina dela aprofundar, hein, pessoal? Imagina. Eu quero muito agradecer, Mabel, por ter estado aqui conosco, foi sensacional, né? Eu que agradeço. Se o Alexandre Simões estivesse aqui, ele ia se maravilhar também. Você não perdeu em nada pelo Alexandre Simões, viu? Imagina. Ele estudou com você. Então, foi assim, excelente. E falando... gente, super agradeço. Muito obrigado, Mabel. Obrigado a todos vocês. Boa noite. E amanhã tem mais. Amanhã, Pequeno Hans. E sexta-feira, com o Júlio, será o caso de Ana O. Amanhã, com a nossa querida Leoneide também, uma super psicanalista, que além de psicanalista, agora está fazendo a formação junguiana. Tá bom? Abração para vocês, boa noite, fique com Deus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.